Meu querido, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito dos princípios do direito. A gente vai começar com um princípio que é o princípio da impessoalidade e eu vou te mostrar que você já viu ele dentro do universo, que é o universo Shazam. Fica comigo e vamos embora. Matheus de Andrade aqui, vamos começar a falar a respeito dos princípios, que são os princípios do direito, falando agora um pouquinho da impessoalidade. Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é que os princípios do direito, eles estão relacionados a diversas áreas do direito. Então existem diversas áreas do direito, existe o direito administrativo, constitucional, penal, processual penal, e a impessoalidade ela está presente em diversas áreas dentro do direito. Bem, a gente vai ter, primeiro, falando um pouquinho a respeito da burocracia, né, a impessoalidade, ela nasce com aquela concepção burocrática de Estado, aquela ideia de combater o patrimonialismo, que era regado a nepotismo, a apropriação do Estado pelo particular, que predomina dentro do modelo patrimonialista, e aí a gente vai ter a impessoalidade. E bem, eu trouxe duas construções, que é o princípio da impessoalidade dentro do direito penal, bem como o princípio da impessoalidade dentro do direito administrativo, exatamente essa é a ideia. Falando um pouquinho a respeito do direito penal, vamos pensar, como que funciona o direito penal? Olha, imagina que alguém, um réu, cometeu um determinado crime. Beleza, esse réu cometeu um determinado crime e eu preciso de alguém para julgá-lo. E esse alguém para julgá-lo, percebe que a gente tem algumas construções que envolvem um conceito de justiça, que a gente vai pensar o quê? Olha, não pode ser um familiar do réu, olha, não pode ser um amigo do réu, não pode ser também um inimigo do réu. Tem que ser alguém que tenha um vínculo com o Estado, mas que ao mesmo tempo seja imparcial. Exatamente essa é a ideia da impessoalidade dentro do direito penal. E percebe que dentro do universo Shazam, a gente tem mais ou menos isso. Quando o Shazam é escolhido, como que ele é escolhido? Olha, basicamente, a gente tem o mago ele olha o coração das crianças. E aí, através do coração da criança, ele consegue identificar bondade, coragem, raiva, mágoa, e aí o Shazam é escolhido. Exatamente essa é a ideia, e é exatamente esse o conceito da impessoalidade. No ramo do direito penal, a ideia seria qual? Olha, no ramo do direito penal, a ideia da impessoalidade seria basicamente conseguir fazer com que um determinado juiz ou alguém olhasse o coração daquele indivíduo, sem ter benesses, bem como sem perder nada por aquele julgamento, mas aquilo que ele entende como correto no texto legal, exatamente essa é a ideia. Bem, falando um pouquinho a respeito da teoria do órgão, aí a gente vai entrar no Shazam também, mas a gente vai entrar dentro do Shazam na Liga da Justiça, mais ou menos essa é a ideia. Bem, qual que é a ideia da teoria do órgão? Olha, a teoria do órgão vai falar o seguinte, a gente tem as entidades políticas, União, Estado, Distrito Federal e município, certinho. Imagina que você está dirigindo o seu carro e um motorista da prefeitura bate no seu carro e ele estava errado. Beleza, o que vai acontecer? Olha, o que vai acontecer é o seguinte, a prefeitura vai pagar pelo conserto do seu carro. Não vai ser aquele motorista. Por quê? Porque aquele motorista, ele funciona como um agente público. Exatamente essa é a ideia. E se você quiser propor uma ação, você vai propor uma ação não contra aquele agente público, mas você vai propor uma ação contra a entidade pública, a prefeitura. Posteriormente, a prefeitura ela pode entrar em uma ação regressiva contra o servidor. Exatamente essa é a ideia. E aí a gente matou a teoria do órgão. Por que a teoria do órgão também se enquadra dentro do Shazam? Olha, a teoria do órgão também se enquadra dentro do Shazam, basicamente porque na Liga da Justiça tem uma determinada série que o Lex Luthor ele vai se candidatar à presidência da República. E o Lex Luthor ele vai se candidatar à presidência da República e em um determinado momento eles perguntam para o Shazam, Shazam, o que você acha do Lex Luthor se candidatando à presidência da República? Percebe que o Shazam ele é um herói, percebe que o Shazam ele está prestando um serviço público, ele tem um munus público, um caráter público. E o que o Shazam responde? Olha, o Shazam responde mais ou menos o seguinte, olha, que o interesse da coletividade seja mantido e as urnas vão ser respeitadas. Não, o Shazam fala o seguinte, eu fico muito contente de ver o Lex Luthor, que era alguém do time dos vilões, agora vindo pro lado positivo da força. Exatamente essa é a ideia. Percebe que ele feriu o princípio da impessoalidade. E é exatamente esse o conceito que a gente vai ter de impessoalidade, né? E percebe que a gente vê a impessoalidade dentro do filme Shazam, bem como dentro do desenho animado Shazam na Liga da Justiça. E bem, gente, esse foi o conteúdo de hoje. Obrigado se você chegou até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um Shazam aí pra gente. Se você não gostou, não tem problema não, pode deixar um dislike. Só me conta por que você não gostou, que eu prometo melhorar nos próximos vídeos. É isso, valeu!